Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma humilhação, né, sem chance de retorno à elite do futebol brasileiro, o Vasco já tem que começar a planejar 2022, né, situação complicadíssima aí para um possível retorno. Não tem mais chance nenhuma de disputar a primeira divisão em 2022, o Vasco tem que fazer uma reformulação nesse elenco. Vamos falar aí de como que está a situação de alguns jogadores do Vasco, se vão sair, outros que podem retornar ao Vasco, como é o caso do Fernando Miguel, que tem contrato com o Vasco. Vamos falar também do Alexandre Pássaro, será que ele vai ser demitido? Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tá complicado demais o torcedor vascaíno continuar apoiando o Vasco, tá complicado continuar até mesmo vendo as notícias do Vasco, mas eu tenho que trazer aqui esses vídeos para vocês ficarem informados, né, para aqueles que têm ainda interesse em saber das notícias do Vasco. Todo dia a gente vai trazer aqui e continuar trazendo vídeos para vocês. Se inscreve aí se você é novo por aqui e ajudar o nosso canal a crescer também nessa fase difícil. Vou precisar muito de você aí, torcedor, para me ajudar também. Pessoal, o Vasco vai terminar a Série B de maneira vexatória, né? Está hoje atualmente na 9ª colocação com 47 pontos, a 8 pontos aí do G4. Segundo vários matemáticos, a chance do Vasco de retorno à elite do futebol é praticamente zero, né? Alguns dão 0,040 não sei quantos, alguns dão zero mesmo realmente, o que eu acho que já é desde a derrota contra o Guarani que o Vasco não tinha chance nenhuma de voltar à elite do futebol. Vem de 3 derrotas consecutivas, essa última humilhante aí, sem explicações, né, pro torcedor. Não tem como eu explicar pro torcedor essa situação do Vasco nesse jogo contra o Botafogo, porque é nítido para todos, né? Time muito mal montado, diretoria fraquíssima, jogadores medíocres que vestem a camisa do Vasco, jogadores revelados na base que são um lixo também, só salvam 1 ou 2 ou 3 jogadores no máximo nesse elenco do Vasco aí. Na minha opinião, só o Riquelme, o Nenê e o Germancano que são dignos de vestir a camisa do Vasco hoje, e o resto, meu amigo, pode jogar tudo na lata de lixo, porque não servem para nada, jogadores medíocres, não servem para vestir a camisa do Vasco, e o Vasco tem que começar já a buscar aí recursos para tentar rescindir o contrato de algum desses jogadores, como é o caso do Léo Matos, que teve o seu contrato renovado pelo Alexandre Pássaro até o final de 2022, jogador que não tem cabeça para ser atleta de futebol, né? O jogador tem que fazer outra coisa, como eu falei até mesmo no pós-jogo ontem, ele tem que lutar UFC, fazer MMA, alguma outra coisa, boxe, porque futebol, meu amigo, ele não tem futebol, só sabe bater nos adversários, tomar cartão amarelo todo jogo, é impressionante a capacidade, a facilidade que ele toma cartão amarelo. Jogador totalmente despreparado, tem que sair do Vasco, na minha opinião. Outros jogadores que têm um contrato se encerrando no fim dessa temporada, Morato, que deverá ser devolvido ao Red Bull Bragantino, na minha opinião, não tem clima nenhum para continuar no Vasco. Jogador totalmente hostilizado pelo torcedor, o torcedor odeia o Morato, eu também não gosto nada desse jogador, um jogador fraquíssimo, não tem mínima capacidade de vestir a camisa não só do Vasco, mas de nenhum time grande do futebol brasileiro. Também aí o Marquinhos Gabriel, um ex-jogador, né, caminha dentro de campo, a gente não vê o Marquinhos Gabriel jogando bem há anos. A última vez que ele jogou bem na sua vida, acho que foi lá em 2017 com a camisa do Corinthians, um jogo até mesmo que ele destruiu o Vasco quando jogava com a camisa do Corinthians. De lá pra cá, a carreira do jogador vem a declínio total e ele veio parar no Vasco, que jogou a temporada inteirinha praticamente de titular, totalmente contestado pelo torcedor vascaíno, e todos os treinadores bancaram a permanência do Marquinhos Gabriel no time titular, que na minha opinião é um jogador muito fraco, não tem a capacidade de continuar vestindo a nossa camisa, assim como o Zeca, que é um ex-jogador, na minha opinião, mesmo jovem, na minha opinião, o Zeca é um ex-jogador, cara, não tem capacidade, não é jogador de futebol, ele é fraquíssimo, é ridículo esse jogador, ele tem que se aposentar e fazer outra coisa na vida dele, porque futebol ele não tem mais, acabou a carreira do Zeca, não tem como ele ser atleta profissional, na minha opinião, assim que acabar o contrato desse jogador, dispensar todos eles, não entrar em contato para tratar de nenhuma renovação, e com certeza tem mais jogador nessa lista aí para entrar. Jogadores foram rebaixados com o Vasco no ano passado, continuaram nesse time, como é o caso do Bruno Gomes, o Andrei, que deverá sair, não pelo Vasco renovar o seu contrato, ele vai sair de graça, o Vasco não vai renovar o contrato do Andrei, perdeu uma chance até mesmo de conseguir uma venda, lucrar dinheiro. A diretoria do Vasco, na minha opinião, foi muito omissa quanto à renovação do Andrei, porque querendo ou não, é um jogador mediano, mas ele ainda vale uma grana, poderia vender ele para qualquer time aí e ganhar um dinheiro. Agora o cara vai sair de graça, eu já trouxe até vídeo aqui falando
falando com o Internacional já tem interesse no jogador e teria até mesmo um acerto verbal do Andrei com esse clube para fechar aí para a próxima temporada. Só que o Vasco vai sair, ó, chupando o dedo porque não vai ganhar nenhum tostão. Jogadores também que continuaram no elenco rebaixado do ano passado, que continuaram, como Castan, Ricardo Graça, entre outros jogadores fraquíssimos, ficaram aí para 2021 e não deram conta do recado, não deram conta de subir o Vasco aí na Série B. Lamentável, na minha opinião, fazer um limpa geral, só permanecer o Riquelme, o Cano e também o Nenê. Fala bastante que o Cano pode deixar o Vasco no final da temporada. O empresário do atleta disse que só vai falar desse assunto assim que acabar o contrato do jogador com o Vasco, isso se não renovar, né? Porque até agora a diretoria do Vasco não deve ter procurado o Germancano para tratar da renovação, não tem chance nenhuma de voltar para elite. Já passou da hora de tentar conversar com o argentino para ver se ele e o empresário dele têm interesse em reduzir os salários e continuar no Vasco. Realmente saiu essa notícia aí que o Cano poderia reduzir, aceitar a redução de salários e continuar no Vasco em 2022, mas eu acho complicado. O Vasco, na minha opinião, poderia renovar o contrato com o Germancano e se chegar, quem sabe, uma proposta, vender ele por um bom valor, porque infelizmente tem alguns torcedores que já pedem a saída do Germancano pelos pênaltis perdidos, pelas irregularidades às vezes do jogador em alguns jogos. Só que, na minha opinião, ele é muito decisivo. O elenco do Vasco não joga em prol dele. O elenco do Vasco, o time do Vasco foi muito mal montado, jogadores totalmente despreparados, não sem capacidade de ter uma organização tática dentro de campo. A gente vê o Vasco só tocando a bola toda hora no Lucão, voltando a bola no zagueiro, e infelizmente não tem criação. Os gols do Vasco você pode pegar aí que não são preparados, não são jogadas ensaiadas, são jogadas por falha de adversário, principalmente aquele jogo contra o Náutico. O Náutico entregou 2 gols pro Vasco e por isso o Vasco conseguiu fazer 2 gols naquela partida e infelizmente acabou tomando empate pela incompetência da zaga. A gente não vê uma organização no Vasco, passou 3 treinadores na temporada, nenhum conseguiu corrigir os erros do Vasco, os problemas técnicos, que é de jogador, cara. Não tem como um treinador fazer um jogador que é fraco, um jogador que é mediano, fazer esse cara jogar bola da noite pro dia. Os caras são horrorosos. Não deveriam ser jogadores de futebol a maioria desses atletas que estão vestindo a camisa do Vasco. Deixe aí nos comentários quem pra você são os jogadores que tem que deixar o Vasco, quem você gostaria que permanecesse na próxima temporada. Na minha opinião, ó, pode sair todo mundo. Castan, meu amigo, já deu, não tem mais condições de continuar. Essa zaga do Vasco tem que desfazer de todos eles. Vende o Ricardo Graça, vende pra qualquer lugar, porque ele é fraquíssimo também. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da volta, quem sabe, aí do Fernando Miguel ao Vasco. A gente falou aqui de possíveis saídas de jogadores. O Fernando Miguel tem contrato até 2022 com o Vasco. O Atlético Goianiense já demonstrou interesse em querer contratar o jogador. O Vasco pediu tempo ao clube goiano para analisar aí melhor como que ficaria a situação para a próxima temporada. Como o Vasco não vai subir, pode ser que o Vasco venda o Fernando Miguel ou reempreste ele com talvez uma compensação financeira. Se o Atlético Goianiense não quiser pagar o que o Vasco pedir, provavelmente ele deverá retornar ao Vasco e tentar aí, quem sabe, uma redução de salários para ficar para a próxima temporada, o que eu acho difícil, já que ele é um goleiro que já está sendo visado, né? Alguns times já especularam o Fernando Miguel. Não é um goleiro espetacular, não é muito diferente do que a gente tem hoje no elenco do Vasco, né? O Vanderlei e também o Lucão, mas é um goleiro que está um pouquinho acima desses dois que estão hoje na colina, né? Porque o Vanderlei veio para o Vasco com a esperança de fechar seu paredão. Infelizmente ele falhou bastante em falhas grotescas, né, de goleiro do nível do Vanderlei, que não poderia cometer. E isso explica por que ele era reserva do Paulo Vitor lá no Grêmio, né? Paulo Vitor, frangueiro de primeira, o Vanderlei pegava banco para esse jogador. E agora no Vasco ele pega banco pro Lucão, que também é um jogador muito limitado, um goleiro que só fica adiantado. Os adversários já perceberam isso no Lucão. Ontem no jogo, no início do jogo contra o Botafogo, quase fizeram um gol de cobertura nele, né? Porque já sabe o posicionamento do atleta, que é muito falho. O jogador é muito jovem, tem que corrigir esses erros. Na minha opinião, isso aí é preparação. Falta um preparador decente de goleiros do Vasco para orientar o Lucão. Talento ele tem, mas precisa ainda de experiência, rever alguns conceitos. Mas o Vasco precisa de solução para já e, na minha opinião, precisa de um goleiro pronto. Se fala também na possível volta do Martin Silva, que ficará sem contrato ao término dessa temporada, após não renovar o contrato com o Libertad do Paraguai, só que é um goleiro caro, né? Não sei se o Vasco vai tentar ir buscar o Martin Silva, mesmo ele com a idade bastante avançada, com 37 para 38
um ano, se eu não me engano. Eu acho que vai ficar bem difícil esse retorno à Colina. Fato é de que o Fernando Miguel tem contrato com o Vasco, e se o Vasco for bancar aí, quem sabe, a permanência dele, ele deverá ser o nosso goleiro em 2022, caso não apareça nenhuma proposta. Tudo isso aí também passa pela permanência do Alexandre Pássaro também, né? Vai depender se ele vai ficar no Vasco ou não. O dirigente falou a respeito disso aí, o torcedor vascaíno quer a cabeça do Pássaro, né? Literalmente, quer ver ele fora do Vasco, não tem condições ele ficar mais na Colina. Com certeza ele mesmo tem que ver que o seu trabalho foi ridículo, horroroso, e pedir pra sair do Vasco, pedir demissão, porque eu acredito que o Jorge Salgado não tem peito, ele não é homem suficiente pra mandar embora aí o seu Alexandre Pássaro, porque já deveria ter feito isso há muito tempo, porque o trabalho dele é pífio, é horroroso, e refletiu aí nessa permanência em 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários se você é a favor da volta aí do Barba à Colina, se você contrataria algum outro goleiro e qual goleiro você gostaria de ver aí no Vasco em 2022. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Saudação vascaína a todos. Ótima semana a todos vocês. Tá difícil, tá complicado, mas a nossa saúde vem primeiro, né? Tenta esquecer aí um pouco esses problemas do Vasco. Vamos tentar virar a chave, porque infelizmente vai permanecer na segunda divisão. Não tem o que fazer. Infelizmente, o torcedor vascaíno que foi lá naquelas eleições online é o grande culpado por essa bosta de Jorge Salgado ser o presidente do Vasco. O Vasco está no fundo do poço mais uma vez aí em 2022. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.